E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais uma videoaula sobre História do Brasil. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o período colonial. Esta é a nossa aula número 4. Vamos falar sobre a escravização dos índios. Vamos lá! Pessoal, desde a chegada dos europeus em 1500, a mão de obra indígena foi explorada. Até 1530, a convivência entre índios e europeus era tranquila, pois os portugueses pagavam os índios com quinquilharias em troca dos serviços prestados. Ou seja, os índios retiravam o pau-brasil, levavam até a costa, os portugueses enchiam os porões dos navios e levavam o pau-brasil para Portugal. E em troca davam espelhos, canivetes, facas, ou seja, coisas sem nenhum valor comercial. Esta troca é chamada de escambo. Com o início da colonização a partir de 1530, a situação mudou completamente. O povoamento fez com que os índios fossem expulsos de suas terras e escravizados. Logo, a guerra e a destruição das tribos era inevitável, mas os padres da Companhia de Jesus tentaram impedir o extermínio dos índios. Por quê? Porque a igreja estava tentando catequizar os índios. Na imagem ao lado, nós temos a pintura de Theodore de Bry, de 1548. Ela representa a luta entre índios e portugueses. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro é que os índios desconheciam a escravidão. Ou seja, toda vez que um índio era capturado por uma tribo rival, eles não se tornavam escravos. Ou eles eram devorados pelas tribos canibais, ou eles simplesmente passavam a conviver nas tribos. Algumas tribos se aliaram aos portugueses, capturavam os índios e os vendiam como escravos. A igreja exigia leis que protegessem os nativos, mas, contraditoriamente, ela aprovava a escravização dos negros. Existiam várias formas de escravização dos índios, como por exemplo a guerras justas, ou seja, guerras justas são todas as batalhas entre portugueses e índios. Então, pessoal, a partir de 1570, várias leis permitiam que os índios capturados durante essas guerras justas se tornassem escravos. Tinha também a caça ao índio. Pessoal, os bandeirantes paulistas eram caçadores profissionais de índios, especialmente para a escravização e para o tráfico. O período que vai de 1628 até 1641 foi o mais intenso dessas caçadas. Muitos bandeirantes paulistas destruíram várias missões jesuíticas, como por exemplo o de Guairá, o de Tapes e o do Itatim. Essas missões facilitavam bastante o trabalho dos bandeirantes. Por quê? Porque reuniam uma grande quantidade de índios. Por quê? Porque os padres estavam ali para catequizar. Então, os bandeirantes aproveitavam a oportunidade e atacavam, e assim capturavam vários escravos ao mesmo tempo. Acredita-se, pessoal, que até o final do século XVII, os bandeirantes paulistas capturaram cerca de 300 mil índios. Uma outra forma de escravização dos índios é chamado resgate dos índios de corda. Pessoal, existia uma lei da coroa portuguesa que autorizava a compra de índios prisioneiros condenados à morte pelas tribos. Existia também a escravidão voluntária, ou seja, durante todo o período colonial, várias tribos foram destruídas pelos portugueses. Então, os índios não tinham para onde ir e a única solução era simplesmente se oferecer como mão de obra. E existia também, por último, os casamentos forçados. Pessoal, os índios eram obrigados a permanecer nos engenhos e a se casar com escravas negras. E o filho desse casamento seria, pela lei, escravo. Vamos dar continuidade. A escravização dos nativos gerou uma série de conflitos de interesses entre a Companhia de Jesus, os colonos, os traficantes de escravos e o rei de Portugal. Pessoal, o rei de Portugal tentava satisfazer todo mundo. E por conta disso, tudo isso gerou uma série de leis completamente contraditórias, cheias de idas e vindas. A mão de obra indígena foi utilizada nas lavouras e nos engenhos até o século XVII. Ou seja, isso quebra aquela imagem de que os índios só foram escravizados durante os primeiros anos da colonização, ali por volta de 1530 e 1550. A abolição da escravatura indígena ocorreu pelas leis de 1755 e 1758, mas isso apenas na teoria, pessoal, pois na prática, a partir desses anos, mesmo depois dessas leis, vários índios ainda eram escravizados, principalmente ali na região amazônica. E para encerrar, pessoal, milhares de índios foram exterminados, escravizados e expulsos das suas terras pelos europeus durante a colonização. Esta foi a nossa videoaula sobre escravização dos índios. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou, curtem o vídeo. Se gostou, curtem também o nosso canal. Certo? Muito obrigado. Vocês são de extrema importância para sempre estarmos melhorando o nosso conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!